Este livro aqui, A Mulher e a Sua Missão de Acordo com a Natureza e a Graça, é o principal livro que a Edith Stein lançou sobre a antropologia feminina, sobre a natureza da mulher, sobre o papel que a mulher deve ou não deve assumir na sociedade, qual é a vocação universal do gênero feminino, enfim. É uma coletânea de 8 ensaios, que na verdade são transcrições de palestras que ela deu, né, ao longo da carreira dela como docente, em institutos católicos, em institutos educacionais também na Alemanha. Então esse livro foi publicado depois da morte dela, no campo de concentração. E a minha ideia inicial, na verdade, era fazer uma resenha só, né, uma resenha única do livro completo depois que eu terminasse ele. Mas ele é tão bom que eu não me aguentei. Então eu falei, não, eu preciso fazer mais vídeos falando sobre ele, porque cada ensaio, cada trecho, na verdade, tem muito conteúdo e tem muita informação relevante para todo mundo que se interesse de verdade sobre a questão feminina, né, sobre a questão da mulher hoje em dia, no século XXI, né, toda essa briga que a gente vê entre feministas e antifeministas, red pills e companhia limitada. Então, todo mundo que queira sair dessa dicotomia e realmente entender quem é esse ser humano chamado mulher. E é muito engraçado, né? Porque, obviamente, como deu para perceber, eu acho, eu sou mulher. Então, é muito interessante fazer uma pesquisa teórica mesmo, né? Sobre algo que eu vivo na pele, assim. Porque é outro nível de conhecimento, lógico. Eu vivencio a experiência de ser mulher e tudo. Mas quando você vai ler sobre aquilo, né, de um ponto de vista teórico, acadêmico e tal, é muito diferente, porque ao mesmo tempo você se depara com coisas que para você parecem óbvias, porque você vivencia aquilo, mas em contrapartida, você também é obrigado a admitir coisas sobre si mesma que você não queria aceitar. Então, realmente, assim, se a pessoa não tiver muita honestidade intelectual, não tiver muita vontade mesmo de estudar sobre aquilo de forma isenta, né? E eu não tô dizendo isso como, tipo, ai, nossa, porque eu sou uma excelente pesquisadora. Nossa, como eu sou honesta intelectualmente. Não, para mim é muito difícil. Mas você tem que fazer esse esforço, né, de se sair de você mesma durante certos momentos da leitura para poder analisar coisas de forma racional. E a Edith consegue fazer isso de forma magistral, assim, é impressionante o que ela faz nesse livro. Como ela consegue passar informações de forma muito simples e muito clara sobre questões que as pessoas se matam na internet, sabe? Sobre questões que a galera aí da bolha católica, internetica e etc. Vocês estão cansados de ver podcast de feministas brigando com antifeministas, brigando com Red Pill, e essa treta eterna que nunca acaba, sobre questões muito básicas, que a Edith basicamente resolve assim em 2 páginas. Então, nesse vídeo eu vou pegar um trecho específico do primeiro capítulo, que é o primeiro ensaio, né, onde ela fala sobre a vocação universal da mulher, aquele chamado que Deus fez para todas as mulheres, independente da circunstância delas, independente se elas são solteiras, casadas, religiosas, enfim, em contraposição com a vocação pessoal de cada uma, que é o ponto que eu vejo assim basicamente todo mundo errando, justamente porque as pessoas se esquecem desse detalhe. Mas deixa eu começar pelo começo para não colocar a carroça na frente dos bois. Então eu vou ler um trechinho aqui. Primeiro, onde ela fala sobre a vocação universal da mulher. Né? Então ela vai começar falando que não tem como a gente negar, né? Basta você olhar para uma mulher, você olhar para o corpo de uma mulher, para perceber que toda a biologia, a fisiologia, a anatomia, o comportamento, ela usa a palavra alma, toda a nossa estrutura física e psíquica foi feita para a reprodução, para o cuidado com os filhos, para o cuidado com as pessoas próximas. Não necessariamente para os filhos biológicos, né, mas para o cuidado com todas as pessoas. Então ela vai descrevendo aqui como a mulher tem essa tendência natural, que ela chama de ethos. Né? Então aqui na primeira página
ela faz essa diferenciação, ela explica o conceito de ethos que ela está usando, que basicamente é uma tendência inata, né, uma disposição inata do ser a se direcionar para um caminho específico. Então ela vai dizer que a mulher tem esse ethos que direciona ela para o cuidado das pessoas, para o cuidado das crianças, para essa tendência que a mulher tem a escolher não só no âmbito familiar, né, do cuidado com os filhos, mas de escolher também carreiras profissionais que estejam dentro do cuidado com as pessoas. Então, profissões como médica, enfermeira, assistente social, professora, enfim, toda aquela coisa que a gente já está cansado de saber, que é óbvia para todo mundo que encara a realidade como ela é, mas que, infelizmente, né, por todas as disputas ideológicas que a gente teve nas últimas décadas, as pessoas não conseguem mais admitir essas verdades óbvias. E a Edith vai falar disso assim, sem medo de ser feliz, sabe? Sem medo de ser julgada, porque graças a Deus ela viveu em um período pré-guerra ali, né, onde não existia ideologia woke, onde não existia... O feminismo estava ali começando, mas não era tão forte como é hoje. Então não existia politicamente correto. Então é engraçado, assim, pra gente que tá aqui vivendo no século XXI, ela fala coisas, assim, deixa eu ver se eu acho o trecho aqui, peraí. Achei. Depois que ela fala da questão da maternidade, né, do cuidado com as pessoas, com os filhos e tal, ela vai falar sobre a vocação da mulher para ser esposa. Então, ela vai dizer que a mulher tem esse ethos, né, essa tendência natural a se dedicar ao marido, a querer, a ter voluntariamente essa vontade de ser uma... Ela não usa o termo ajudante, porque ajudante parece algo secundário, né, algo com menos valor. Ela usa a palavra auxiliar. Ela usa a palavra auxiliar no sentido de que a mulher é a pessoa que está ali sendo a parceira do marido, que está participando da vida dele, que está ajudando ele a chegar mais longe, né, a construir coisas, e que esse é o desejo inato, né, natural da mulher. Ser essa companheira para o homem, para ajudar ele nas conquistas e na construção da vida dele. Então tem uma parte que ela diz o seguinte: a participação na vida do marido leva, consequentemente, à subordinação e obediência, conforme ordenada pela palavra de Deus. Então é muito curioso que ela usa a palavra subordinação e obediência normalmente, sabe? Que é um termo, dois termos, na verdade, né? Que eu tenho certeza que, se você é mulher e você ouviu isso, deve ter te dado um arrepio automático, assim, né? Deve ter te dado uma gastura, assim, automaticamente, porque a gente foi criada dentro de uma cosmovisão feminista que olha isso daqui como um inferno na Terra, né? Que olha todo e qualquer conceito, ideia de submissão como equivalente à escravidão. É a mesma coisa. Para a feminista média, não tem diferença. Submissão ao marido e escravidão a um patrão é exatamente a mesma coisa. Então, ela não tem o menor problema em relação ao uso desses termos, né? Ela usa com uma supernaturalidade, o que faz com que o texto fique muito fácil de ser compreendido, porque ela não fica usando minhas palavras, sabe? Ela não fica fazendo malabarismo intelectual para poder dizer o que ela quer dizer de forma mais suave, de forma mais polida, sabe? Para não incomodar de alguma forma os ouvidos sensíveis. Porque naquela época, tem aqui na introdução, tem os anos em que cada texto foi escrito, né? Eu não vou achar aqui porque vai demorar muito, mas foi ali pelos anos 20 do século passado, então pensa, já faz 100 anos. Então ela faz essas descrições de forma muito clara e ela coloca a Virgem Maria como o exemplo a ser seguido pela mulher católica, cristã, enfim, que queira atingir plenamente o seu papel como mulher, né, que queira cumprir a sua vocação, o chamado de Deus como mulher. A imagem da Mãe de Deus nos revela a atitude fundamental da alma que corresponde à vocação natural da mulher. Obediência, ó, de novo o termo que dá arrepio em vocês que eu tô ligado. Obediência para com o marido, confiança e participação na vida dele, colaborando com suas tarefas objetivas e com o desenvolvimento da sua personalidade. Isso aqui é interessante. Essa questão da personalidade eu vou voltar nisso daqui a pouco. Em relação ao filho, ou aos filhos, vigilância constante, incentivo e promoção dos dons que Deus lhe deu. Em relação a ambos,
entrega desinteressada e afastamento discreto. Eu tô me contorcendo por dentro, imagino vocês. Afastamento discreto quando sua presença é dispensável. Tudo isso fundamentado na convicção de que o casamento e a maternidade constituem uma vocação que vem de Deus e que deve ser exercida por obediência a Deus e sob orientação divina. Então, gente, isso aqui é coisa de 2 parágrafos. Eu li esse trecho aqui, ó. 2 parágrafos onde ela fala da forma mais simples, direta e objetiva, aquilo que todo mundo sempre soube em toda a história da humanidade, mas que de 50 anos para cá virou algo de outro mundo. E quando eu digo que isso é óbvio no sentido racional, né? É uma coisa que com uma análise rápida ali, você não precisa de grandes estudos, sabe? Você não precisa ler toneladas de livros para perceber isso. Mas qual que é a nossa dificuldade de aceitar? O fato de que a gente foi criada, eu, você, todo mundo que está vendo esse vídeo, seja homem ou mulher, a gente foi criado em uma sociedade que parte de uma cosmovisão feminista, né, de uma cosmovisão da revolta contra a ordem natural das coisas. Então é muito difícil para todos nós, e eu me incluo nessa, é difícil para mim também, aceitar isso como algo natural da vida, sabe? Como uma parte natural da existência, assim como o sol nasce de manhã e a lua aparece à noite, a gravidade existe, se eu jogar esse livro dessa altura ele vai cair no chão, enfim. É difícil aceitar que essa é uma verdade nesse nível, que é uma verdade ontológica e constituinte da realidade. Mas enfim. E aí, beleza, isso aqui tá na página 51. Na página seguinte, ela termina esse raciocínio aqui e ela já emenda outro trecho sobre as profissões naturalmente femininas. Então, se em uma página ela basicamente refutou o feminismo inteiro, na outra página ela vai refutar o Sad Pills. Na página 52. É maravilhoso. Ó, só mais um trechinho, que é isso aqui, ó. É só metade de uma página. Só o embotamento subjetivo poderia negar à mulher a capacidade de exercer outras profissões além de esposa e mãe. Ela fala isso como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. A experiência das últimas décadas aqui, no fundo, a experiência de todos os tempos confirma essa verdade. É lícito afirmar, em caso de necessidade, qualquer mulher normal e sadia pode exercer uma profissão. E mais, não há profissão que não possa ser exercida por uma mulher. Quando se trata de substituir o provedor de crianças que perderam o pai, de sustentar irmãos órfãos ou pais idosos, uma mulher abnegada é capaz de realizar os atos mais incríveis. Também dons e inclinações individuais podem levar à atividade nas mais diversas áreas. E aqui vem o ponto central, que é o que motivou esse vídeo. Em um parágrafo não, em uma frase, ela vai descrever o ponto central, que é o que feministas, antifeministas, progressistas, red pills, conservadores de direita também, conservadores de direita, defensores da família tradicional brasileira, baseada na família dos anos 50 dos Estados Unidos, burguesa, se esquecem. Agora eu tô citando ela. Nenhuma mulher é somente mulher. Eu vou ler de novo para você captar bem o que eu tô falando. Nenhuma mulher é somente mulher. Todas têm sua individualidade e sua predisposição, tanto quanto o homem. E essa predisposição a capacita para essa ou aquela atividade artística, científica, técnica, etc. Pode acabar o vídeo, entendeu? Pode subir o negocinho dos créditos, Now the World Don't Know. Porque é isso, entendeu? Ela matou 200 anos de discussão, uns 300 pelo menos, em 2 páginas. Então eu vou tentar aqui dar uma resumida no que ela falou para deixar mais claro, caso o texto dela, do próprio texto dela, não tenha sido claro bastante. Toda mulher, enquanto categoria universal, criada por Deus, tem o mesmo chamado universal, o mesmo chamado básico, para aquilo que a sua fisiologia, o seu corpo, a sua psique é destinada,
que é ser mãe e ser esposa. Ponto. Isso vale para todas as mulheres. Mas a forma como essa vocação vai ser executada no mundo, na realidade prática, vai diferir para cada mulher, dependendo da vocação individual que ela tem, enquanto pessoa, enquanto ser espiritual, individual, de natureza racional. Todas as mulheres, assim como todos os homens, né, isso equivale, é a mesma coisa para os dois sexos. Tanto a mulher quanto o homem são seres individuais, são seres com uma personalidade própria, com uma vocação própria que é dada por Deus. Então, não existe essa ideia de dizer que é uma coisa que eu vejo alguns, não todos, lógico, né, mas eu vejo alguns conservadores, algumas antifeministas dizendo que a única vocação possível para que uma mulher seja feliz é tendo filhos biológicos dentro de um casamento. E isso não é verdade. Todas as mulheres estão destinadas a ser mães e esposas? Sim. Mas você tem, por exemplo, as mulheres que têm vocação religiosa. Elas não vão se casar com um homem, mas ainda assim elas vão se casar. Elas vão se casar com Jesus. E elas vão exercer a maternidade delas dentro da circunstância da ordem, da congregação na qual elas entrarem, para exercer o serviço religioso. Então, mesmo as mulheres casadas, e aí é onde tem a maior confusão, eu acho, né? Existe essa confusão de que uma mulher casada, que tem filhos, né, que tem vocação para esse tipo de matrimônio e de maternidade, ela só vai poder ser feliz e realizada se ela se dedicar exclusivamente a isso. Porque de outra forma, ela vai estar negligenciando os filhos, ou ela vai estar deixando o marido de lado, colocando a família em segundo plano. E isso também não é verdade. Porque a maternidade não se reduz só ao âmbito doméstico, da casa. Essa é só a primeira parte. É a parte mais básica, mais essencial, digamos assim. Mas aquela maternidade que ela vai exercer ali no âmbito doméstico é só o começo. Ela pode, não tem problema algum, em ela exercer outras funções que também envolvam esse dom maternal, né, esse dom para o cuidado. Não tem problema nenhum nela ser médica, nela ser professora, nela ser trabalhar com algum projeto de assistência social, de caridade. Inclusive, claro, né, desde que ela consiga conciliar isso com a família e colocar a família em primeiro lugar. Isso aí, acho que é óbvio. Mas não existe um problema no exercer uma carreira profissional em si. Tanto que, em toda a história da humanidade, em todas as civilizações, isso sempre aconteceu. As mulheres sempre conseguiram conciliar a vida doméstica, familiar, do marido e dos filhos, com atividades externas, em parceria com o marido. Geralmente os dois trabalhavam ali, eles tinham um comércio, eles tinham algum negócio onde ambos tocavam juntos, né, porque existia uma unidade familiar de fato. Isso começou a ficar difícil, né, começou a complicar, quando do advento da Revolução Industrial, em que as mulheres tiveram que sair de casa para trabalhar nas fábricas, para trabalhar em outras coisas que não tinham conexão alguma com a família. Mas isso é assunto para outro vídeo, eu não vou entrar nesse mérito. Mas até em relação a isso ela fala. Aqui para frente, no mesmo capítulo, ela vai falar: mesmo as profissões que, segundo os seus requisitos objetivos, não combinam com o modo de ser feminino, devendo ser consideradas mais especificamente como masculinas, por exemplo, o trabalho nas fábricas, em escritórios comerciais, na administração pública, no laboratório químico, no instituto de matemática, enfim, esses trabalhos que envolvem coisas, né, que envolvem objetos inanimados, que não têm conexão direta com os seres vivos, com o cuidado de pessoas, enfim, mesmo isso pode ser exercido de forma propriamente feminina. Mesmo a mulher que, porventura, escolhe ou que tem uma vocação para isso, né, porque essa é uma questão também. Quando a gente pensa que nós somos seres individuais, que cada um de nós tem um chamado específico, pode acontecer que uma mulher tenha um chamado para ser matemática, por exemplo, que ela tenha um chamado para ser, sei lá, engenheira química. Isso acontece e não tem nada de intrinsecamente errado nisso. Justamente porque nós não somos definidas pela nossa vocação universal apenas. Esse é só um elemento que vai se desdobrar de modo particular
na vocação individual de cada um. Então, eu vou parar por aqui, porque esse vídeo era para ser curto e ele já tá dando 24 minutos. Mas, sério, leiam esse livro. Apenas leiam. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês comprarem da Amazon. Leia. Porque pelo menos de tudo que eu já li até agora, é o melhor livro sobre antropologia feminina que eu já vi sendo escrito na perspectiva católica e cristã. Então, esse foi só o primeiro capítulo. Se tudo der certo e Deus me permitir, eu vou fazer pelo menos um vídeo para cada um dos ensaios, porque eu já estou terminando o segundo, e o segundo é tão incrível quanto esse. Então, vamos ter aí mais ou menos uns 8 vídeos específicos sobre cada capítulo, e depois um geral para finalizar, fazendo uma resenha do livro como um todo. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Comprem o livro. Comprem o livro. Se inscrevam no canal, curtem, comentem, compartilhem, aquela coisa toda. E até a próxima.